Olá, seja muito bem-vindo ao Desracionalizar. Esse é o nosso vídeo de introdução. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que se você está assistindo esse vídeo, você merece o meu parabéns. Parabéns por ter tomado essa decisão. A decisão de parar um tempo, de olhar para você, de observar como é que você tem se relacionado, como é que isso impacta a sua vida e como é que você faz as mudanças tão necessárias para que a gente tenha melhores resultados na nossa vida como um todo. Às vezes é mais evidente a gente ver isso acontecer na nossa vida mais pessoal, que é onde a gente tem os relacionamentos íntimos-afetivos, mas a verdade é que quando a gente aprende a se relacionar, isso impacta a nossa vida como um todo, impacta a nossa vida profissional, a gente começa a decolar muito mais na carreira, impacta a nossa vida na nossa família, então com os nossos pais, com os nossos filhos, impacta sem dúvida nenhuma os nossos relacionamentos íntimos-afetivos, os nossos relacionamentos com os nossos amigos, é uma transformação fantástica e eu sei porque eu falo como alguém que já passou ou que vem passando por esse processo. Eu não vou dizer que já passou por esse processo porque eu acho que se relacionar é um aprendizado contínuo. A gente nunca chega ao fim, a gente sempre tem algo para aprender. Então eu também sou uma aprendiz aqui, mas obviamente eu já percorri um longo caminho em alguns anos aí que eu estudo sobre relacionamento. Nesse vídeo eu quero usar esse tempo para contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, por que eu tô aqui, por que eu decidi fazer esse vídeo, para que a gente possa se conhecer. E além de eu usar esse tempo para me apresentar, para falar um pouquinho da minha história para vocês, eu também vou usar para falar um pouquinho sobre a dinâmica do curso, tá? Então eu vou começar me apresentando. Eu sou Ariane Schiff, a minha primeira formação é em engenharia química. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, eu sempre achei que a vida era matemática, era uma questão de somar 1 mais 1 e sempre daria 2, né? Eu confesso que eu venho de uma família em que a gente sempre mascarou os sentimentos, então, sabe aquela coisa de que você percebe que a sua mãe tá meio brava e tá batendo panela, e você chega do lado e fala assim, mãe, o que aconteceu? E ela fala, não aconteceu nada. E aí você insiste, não, mas eu tô vendo que você tá nervosa. Não aconteceu nada, sai daqui que senão daí que vai acontecer. Então assim, eu venho dessa família que mascara um pouco o que sente, em que as pessoas não falam explicitamente aquilo que elas estão sentindo. Então eu nunca fui educada com o meu sentir, eu sempre fui educada na base da racionalidade. Não é à toa que eu fiz engenharia, porque é a minha habilidade que eu desenvolvi primeiro. E eu sempre tratei a minha vida como se fosse um grande planejamento estratégico de uma companhia, eu não vou mentir sobre isso. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, às vezes as pessoas falavam que eu tinha coração de gelo, enfim, porque eu nunca fui aquela pessoa que me envolvia de verdade com as pessoas, eu sempre tive relacionamentos rasos, né? Relacionamentos superficiais com os quais eu não tinha entrega, com os quais eu não demonstrava vulnerabilidade. A primeira vez que isso aconteceu, eu já tinha saído da faculdade, mas eu era recém-formada, eu tinha 20 e poucos anos, acho que eu tinha uns 27 mais ou menos. E foi catastrófico, né? Porque é o que eu digo sempre, às vezes a gente coloca muros para não permitir ninguém entrar na nossa vida e tem momentos que a gente decide quebrar esse muro. E aí quando a gente quebra esse muro para alguém entrar, a gente fica totalmente vulnerável, né? Por isso que a gente precisa aprender a trocar muros por cercas. Porque cerca é algo que tem porteira, eu consigo deixar entrar, eu consigo deixar sair. Cerca é algo que me dá visão, eu consigo observar o outro antes de incluí-lo na minha vida, eu consigo observar para conseguir colocar para fora se for necessário. Mas a verdade é que eu sempre construí muros porque eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não sabia sentir, essa é a verdade, e eu fingia que não estava sentindo nada, era a maneira que eu lidava. Né? Comigo estava sempre tudo muito bem, eu não precisava de nada, eu não precisava de ninguém, estava tudo ótimo. E, bom, enfim, nesse primeiro relacionamento que eu digo que os muros foram quebrados, essa pessoa entrou, foi péssimo, foi um relacionamento de codependência, claro, né? Enfim, essa pessoa tinha uma namorada quando começou a se relacionar comigo e tinha muito aquele discurso de vítima, assim, então, mas ela isso, ela aquilo, e eu, com aquele meu instinto salvadora, lá falei, não, ela é isso, ela é aquilo, eu sou muito melhor, vem aqui que eu vou te salvar, enfim, que eu vou te ajudar.
Esse acho que foi o meu primeiro, assim, que eu me lembre que foi quando desmoronou. E enfim, eu fiquei tão mal com o fim desse relacionamento, que obviamente acabou mal, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Que eu precisei pedir demissão. Essa pessoa trabalhava comigo, eu precisei pedir demissão, porque eu não tinha condições de trabalhar ao lado dessa pessoa. Eu não tinha condições de ficar no mesmo país que essa pessoa ficou, pra você ter ideia. Eu me lembro que foi nessa época que eu decidi morar no Canadá, e eu fui um tempo morar no Canadá porque eu precisava fugir de tudo. Como se isso resolvesse, né? Eu hoje percebo que não é uma questão de fugir, mas é uma questão de encarar, de olhar e entender as nossas feridas, entender o que estava acontecendo. Mas naquele momento doía tanto que a única coisa que eu conseguia fazer era fugir dali, e eu achava que se eu fosse morar em outro lugar, eu ia conseguir fugir. Bom, nada mudou. Dali em diante, o que eu fiz? Construí muros de novo, falei, não tem condições, eu preciso colocar muro aqui. Criei um plano estratégico perfeito, falei, bom, agora eu preciso, eu já tô com 20 e poucos anos, quase 30, eu preciso encontrar alguém para casar, eu quero ter filhos. E eu fui construindo essa vida, né? E não foi diferente. Eu realmente voltei para o Brasil, conheci o pai do meu filho, casei, né? Tive o meu casamento de princesa, tudo do jeito que eu sempre sonhei. E, enfim, fiquei grávida, né? Logo que eu tentei a primeira vez, eu já engravidei do Vinícius. Mas um dia tudo começou a desmoronar, né? A gente começou a ter uma crise financeira muito forte, que foi o que levou, inclusive, a gente à falência. Nesse momento nós trabalhávamos juntos, eu tinha largado o mundo corporativo, eu estava empreendendo ao lado do meu até então marido, e o nosso mundo começou a desmoronar. E de novo veio aquele monte de emoções. Se não bastasse a crise financeira, o meu até então marido era uma pessoa que já tinha alguns traços de instabilidade emocional, mas aí ele teve um pico e realmente ele se tornou extremamente abusivo. Então ele gritava comigo o tempo todo, eu grávida, enfim, ele não conseguia lidar com aquela situação e acabava que ele descontava muito ali daquilo que ele não conseguia lidar em mim. No final do dia, hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que eram duas pessoas que não sabiam lidar com as emoções juntas, tentando fazer algo dar certo. E obviamente isso não ia dar certo, né? No meio desse caos todo, eu tive uma depressão pós-parto, obviamente. Nós falimos, eu não tinha dinheiro nem para comprar leite para o meu filho, né? Eu fui morar com a minha mãe, eu precisei da ajuda dos meus pais pela primeira vez na minha vida, aos 30 e poucos anos, eu já não era dependente desde 20. Mas enfim, eu precisei desse apoio e ali foi a hora que eu não tinha como fugir, né? Por que eu não tinha como fugir? Eu tinha um bebezinho que precisava de mim. Eu digo que o Vinícius, meu filho, me salvou. Porque eu falei, bom, agora não é uma questão de eu me virar, de eu sair dessa situação sozinha e ir para algum lugar e mudar a vida e fingir que nada aconteceu. Eu não tenho como fugir. Tem alguém muito pequenininho que depende de mim e eu preciso estar aqui, né? E eu preciso olhar para isso tudo e eu preciso conseguir lidar com isso tudo, porque senão eu não vou conseguir sair do fundo do poço. Essa é a verdade, eu cheguei a essa conclusão. E aquilo me doía tanto, 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 que eu comecei esse processo de olhar para mim, de trabalhar autodesenvolvimento, de trabalhar terapias, de fazer cursos, né? Eu fiz cursos no Brasil, fiz curso fora do Brasil, enfim, tudo online naquela época, porque o Vini era pequenininho, né? Acabava que eu não conseguia viajar. Mas eu comecei um processo. Hoje o Vinícius tem 8 anos, então esse meu processo dura 8 anos, porque isso começou desde quando ele nasceu. Quando o Vinícius fez 2 anos, a gente se separou, né? Eu e o meu ex-marido nos separamos nesse momento. E aí, bom, mais bem que esse processo de autoconhecimento se intensificou, porque era eu e o Vinícius, e enfim, eu tinha que começar a lidar com aquela situação. Mas essa é um pouquinho da minha história. E aí, depois disso, eu me reinventei, porque eu descobri o meu brilho, eu descobri a minha capacidade de comunicação, eu descobri a minha capacidade de me relacionar com as pessoas. E isso foi mudando tudo ao meu redor, né? Começou mudando com o meu relacionamento na minha família, começou mudando com o meu relacionamento com o meu filho e foi expandindo até os meus relacionamentos íntimos-afetivos. Eu confesso que os íntimos afetivos não foram os primeiros a serem mudados, os meus outros relacionamentos foram mudando primeiro. E eu fui construindo o que eu chamo de musculatura emocional.
E hoje eu sou uma pessoa que eu aprendi a sentir. E como diria Flávia Melissa, quando a gente aprende a sentir, a vida passa a fazer sentido. E foi isso que aconteceu comigo, a vida passou a fazer sentido. Bom, hoje eu me considero uma mulher de sucesso, muito bem sucedida, né? Eu trabalho numa multinacional que é a maior do mundo na área dela, com uma história muito curiosa, porque quando eu fui fazer a minha entrevista, no final da entrevista o RH me deu o seguinte feedback. É um processo seletivo super difícil, ele é a maior empresa do mundo, então imagina o quanto eles exigem de capacidade técnica, você precisa falar várias línguas, enfim, eles são super exigentes nas suas capacidades técnicas e intelectuais. Mas eu me lembro que quando ela me ligou para dizer que a vaga era minha, ela falou: Ariane, você não é a minha candidata que tem maior habilidade técnica, eu tenho outras que têm mais expertise, que têm mais experiência na área, que fala melhor tal língua, enfim, mas você, em todas as vezes que você entrou na sala para fazer a entrevista, todo mundo que te entrevistou saiu de lá encantado, né? Então a sua capacidade de lidar com pessoas é o que fez com que a gente escolhesse você para essa vaga. E aí você vê o quanto importante foi o meu desenvolvimento nessa minha capacidade de lidar com pessoas. E quando a gente consegue, né, se relacionar bem, quando a gente consegue expressar o que a gente sente, quando a gente consegue expressar as nossas vulnerabilidades, quem tá ali se comunicando com a gente consegue perceber isso e conecta realmente. E essa conexão cria esse encantamento que ela disse que as pessoas sentiam e que fez com que eu fosse a candidata escolhida. Então, para vocês verem como aprender a se relacionar muda a nossa vida. Hoje eu trabalho nessa empresa como executiva, além disso eu sou proprietária de uma clínica de medicina integrativa que trabalha corpo, mente e espírito. Eu me formei em humanoterapia, dentre os milhões de cursos e mentorias que eu fiz uma formação em humanoterapia. Atendo algumas pessoas em consultório, hoje bem menos porque eu não tenho agenda, no passado eu já atendi mais. Faço algumas mentorias com executivos de empresa, enfim, para desenvolver essa parte de relacionamento também em empresas, enfim. Então eu diria que eu já venho aí há algum tempo trabalhando e lidando com pessoas e desenvolvendo esse projeto, que para mim é meu propósito de vida, né? Eu tenho muito claro meu propósito de vida, que é apoiar as pessoas a lapidarem a sua melhor versão. Então é isso que eu quero fazer, inclusive com você que está aqui me vendo nesse curso, que vai participar das aulas do curso. Então eu quero estar aqui para poder te apoiar a lapidar a sua melhor versão e ajudar você a desenvolver as suas habilidades de relacionamento. Falando um pouquinho do curso, esse curso tem 4 módulos e mais um módulo bônus. Os módulos são assuntos muito relevantes para a gente construindo passinho a passinho essa nova maneira de se relacionar. O módulo 1, na verdade, é o módulo que a gente vai tratar sobre culpa. Culpa é algo que nos barra, a gente às vezes não percebe que a gente sente culpa, a gente começa a perceber isso quando a gente vai tratar desse tema, você vai ver que a gente vai dar uma cutucada aí, uma remexida aí. Mas em geral, quando a gente cometeu alguns erros, a gente se culpa por esses erros, a gente estagna e a gente para na vida, né? Fica estagnada na vida. E aí a gente acaba não querendo arriscar, a gente acaba não querendo voltar a se relacionar, enfim, e a gente fica parada nesse lugar. E a vida é movimento, ela acontece quando a gente está movimentando, então a gente não pode ficar parado, senão nada vai acontecer, você fica com aquela vida monótona, chata, que nada acontece. Então a gente vai olhar um pouquinho para isso. O segundo módulo a gente vai falar de limites, né? Eu acabei de falar aqui que eu não sabia lidar com limites. Eu achava que eu punha limites super bem, porque para mim pôr limites era dizer não. Então eu tinha aquele muro e daqui ninguém entrava, né? Ninguém saía. Então eu achava que eu era muito boa em colocar limites. Mas depois eu descobri que não, que colocar limites é saber ser flexível, é saber ser observadora, né? E é entender um pouco como é que eu vou lidar com quem entra e quem sai, em que momento isso vai acontecer. Depois a gente vai ter um módulo que fala de ser salvadora. A gente tem essa mania de querer salvar todo mundo, né? De olhar e falar, ai, coitado, eu preciso salvar aquela pessoa, ela precisa da minha ajuda. Se a gente não tá nessa posição de salvador, às vezes a gente tá na posição de vítima. Ai, alguém precisa vir aqui me salvar, coitado de mim, sou uma pobre vítima. Então a gente vai olhar um pouquinho essas posições, por que a gente tá nesse lugar, como é que a gente faz para sair daí, como é que a gente começa a se relacionar
de forma equilibrada, os dois no mesmo nível, né? Sem estar aqui querendo salvar, sendo superior e nem se colocando numa posição de vítima. Nosso quarto módulo, a gente vai falar de comunicação não violenta. A grande maioria de nós não sabe se comunicar e é daí que vem as nossas guerras, as nossas brigas, porque a gente tende a acusar o outro. Você fez isso, né? A gente vai aprender de maneira bem na prática como é que a gente muda isso, como é que a gente deixa de acusar o outro, a gente começa a contar para o outro como é que a gente se sentiu perante aquilo que ele fez. E mais importante que isso, a gente aprende a fazer pedidos, né? Porque não é só uma questão de falar, eu me senti assim, mas o que eu preciso que você faça para que a gente consiga ir construindo, né, aos pouquinhos esse relacionamento. Então, aprender a fazer pedidos é muito importante, de maneira clara, objetiva, sincera, se colocando ali de forma inteira naquela comunicação, com muita compaixão. Nosso módulo bônus, para fechar, a gente vai falar um pouquinho da energia feminina e masculina, o quanto a gente precisa estar com essa energia equilibrada e também sobre as nossas posições nos nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente está na posição errada, às vezes a gente está na posição de mãe do nosso marido, né? Ou a gente quer ser filha do nosso filho, achando que o filho tem que carregar a casa, principalmente mães que são solteiras, enfim. Então, assim, a gente vai olhar um pouco para essas relações, entender em que posição que a gente tá e como é que a gente faz para mudar e para a gente novamente se colocar na posição correta com a energia que eu preciso estar naquele momento para ir desenvolvendo. Então é isso, um grande beijo, fiquem bem e até mais!